Então, só para a gente se situar um pouco, eu vou fazer um breve resgate do que a gente fez na oficina passada, no encontro passado, e dos resultados da discussão. A gente levantou, a primeira dinâmica que a gente fez foi fazer um pouco os desafios, né? A gente, cada um, escreveu os desafios que enfrenta no trabalho cotidiano com a população em situação de rua, né? Desde diferentes serviços e organizações que a gente atua, né? Então, a gente viu que os desafios são muitos. Percebeu que as pessoas trouxeram desafios que têm a ver com demandas específicas que a população em situação de rua apresenta, né? Então, a questão da saúde mental foi muito mencionada, né? A questão dependência de álcool e drogas. O público LGBT também foi muito mencionado, como lidar com esse público dentro do meu espaço, como ter uma convivência democrática com os demais participantes, né? Também foi colocado com as dificuldades um pouco o perfil da população, às vezes com uma baixa qualificação profissional ou às vezes a idade avançada também, o que dificulta uma reinserção no mercado de trabalho. Então são algumas coisas do perfil que a população apresenta, né? E aí isso apresenta um desafio para o profissional que está trabalhando com essa população de como lidar com essas questões, né? A segunda categoria que a gente organizou foi a questão da política pública. Então, como desafio, muitas pessoas colocaram a falta de articulação entre as políticas, né? A fragilidade que a política apresenta, né? Uma visão focada, muito focada na assistência social, não englobando a saúde, a questão do trabalho, da moradia, né? Então, a pouca articulação, já falei, a rede que não funciona, a rede foi muito mencionada, né? Acessar a rede, como acessá-la, não funciona, né? O diálogo da rede é dificultoso. Então, e a falta de alternativas de saída da rua, que é uma questão da política pública também, né? Ela faz uma gestão da questão, mas tem poucas propostas de saída. Então, isso foi levantado por vocês. O terceiro grupo que a gente conseguiu organizar foi a questão de estimular e favorecer questões subjetivas da população em situação de rua, né? Então, é esse trabalho com a população. Então, muitas pessoas colocaram a autonomia dos sujeitos, né? Então, como favorecer processos de autonomia, como favorecer processos ou a discussão da cidadania com as pessoas, né? Como promover ou facilitar o resgate da autoestima, né? Em quem está em situação de rua, né? Colocar a questão da formação do sujeito histórico, o resgate de vínculos familiares, tudo isso é feito né? Por isso que a gente criou um pouco essa categoria, né? E criar e fortalecer vínculos, e também foi colocado a questão da mudança, o tempo de mudança que o sujeito tem, né? Para resgate da autoestima, para autonomia e tudo mais, e o tempo do serviço, que é um tempo que muitas vezes não coincide com o tempo do sujeito, né? Então, o serviço tem um tempo, o sujeito tem outro tempo para realizar os processos subjetivos, né? E como quarto desafio, a gente colocou as questões enfrentadas pelos profissionais, né? Então, a gente colocou como aceitá-los, então como o profissional aceitar a população em situação de rua, que foi uma das coisas que foi colocada, né? Como acolher as pessoas que estão em situação de rua, como entender os seus anseios e as suas vontades, como eu, enquanto profissional, me capacito para lidar com essa população, né? Como que eu enfrento os meus próprios preconceitos e as frustrações que eu também enfrento nesse trabalho, né? Como entender as causas da situação de rua para eu poder trabalhar melhor com esses sujeitos, né? Como mediar conflito, e também foi colocado uma dificuldade de colocar limites e regras, como fazer isso. Como segundo momento, depois da gente fazer os desafios, a gente colocou a questão dos casos, né? Vocês criaram 4 casos a partir da realidade cotidiana que comumente aparecem nos serviços, e também fizeram uma proposta de como resolver, né, em certo aspecto, ou como encaminhar esses casos, né? Então, os casos que foram colocados, um dos casos foi com relação a um idoso que tinha esquizofrenia e que tinha já um atendimento no CAPS, né? Eu não vou colocar os 4 casos porque vocês já sabem, mas a ideia era só construir um pouco. Então, apareceu a questão do CAPS, a questão do idoso, a questão LGBT e tal, e apareceu muito a questão da rede, né? Então, em seguida, a gente construiu uma proposta de como lidar com esses casos, né? Cada grupo colocou uma proposta. O que a gente percebeu analisando depois as respostas dos grupos e tal?
A grande resposta dos casos, resposta no sentido, né, o encaminhamento que foi dado foi a articulação em rede, né? Então, colocamos um pouco maior assim, porque se falou muito das vagas, do CIS-RUA, de diálogo com a saúde, da questão da moradia, do CAPS, né, que é a saúde. Então, a rede apareceu como um grande encaminhamento nosso, né, uma forma da gente resolver os nossos desafios cotidianos, é essa articulação melhor em rede, né. Uma segunda coisa que apareceu, um pouco menor do que a articulação em rede, foi a questão do trabalho social. O que a gente está definindo do trabalho social? É toda essa relação com o participante. Então, é a escuta ativa, que foi colocado como forma de encaminhar, a criação de vínculos, o acolhimento, né? O fortalecimento da autonomia do sujeito. Então, todo esse trabalho social foi uma das formas que os grupos colocaram para encaminhar os casos que foram criados, né? E uma questão muito pequenininha que apareceu muito, que um grupo colocou, foi fazer a denúncia das violações através da Defensoria do Ministério Público, quando não estava conseguindo acesso à vaga ou atendimento no CAPS. Então, uma das formas de resolver os desafios também apresentados é denunciar perante a outros órgãos e buscar respostas, né? Então, o que a gente colocou, assim, que é a nossa proposta de hoje, um pouco, né, junto com a Maria Alice, é pensar um pouco nessa questão do trabalho social. Hoje, a ideia não é a gente pensar nessa articulação em rede tanto, né, como a gente pensou no encontro passado, mas é pensar na questão do trabalho, que a gente está definindo essa categoria bem grande, genérica, que talvez esse nem seja o melhor nome, né, trabalho social. Mas um pouco nessa questão do vínculo com eles, né? Com eles, população em situação de rua. Como pensar essa relação com, né? Construir propostas com a população, né? Então, a gente colocou alguns desafios que apareceram, que é como lidar com pessoas com transtorno mental, como construir vínculos de confiança. Então, como fazer todos esses processos, resgate de autonomia, porque é muito fácil a gente falar, né? Temos que ajudar o sujeito a fazer o resgate da autoestima, promover a autonomia deles e tal. Tudo bem, estamos de acordo, mas como que a gente faz isso, né? É um desafio, com os poucos recursos que a gente tem nos serviços, né? Com a nossa formação, que cada um tem uma formação muito diferente, diversa, né? No meu caso, por exemplo, eu sou administradora de empresas enquanto formação. Imagina o que eu pude ter aprendido na minha formação que me ajude a resgate de autonomia ou promover, favorecer resgate de autonomia ou de autoestima. Então, muito pouco, né? Então, a gente tem poucas ferramentas realmente no nosso dia a dia para fazer isso, né? Então, a ideia hoje é a gente fazer isso um pouco juntos, né? É a relação com os participantes, que a gente chamou de trabalho social, e da gente pensar em metodologias, como fazer isso no nosso espaço, né? Não dá para a gente fazer em 4 horas, discutir muitas metodologias e pensar profundamente como fazer esse trabalho com a população de rua, mas dá para a gente se aprofundar em pelo menos uma, discutir, conhecer, começar a se abrir um pouco para novas ferramentas, né, no cotidiano, né? Então, essa é a ideia um pouco de hoje, você passa para mim, é discutir um pouco a metodologia. A gente tem aqui a Maria Alice, né, Maria Alice? A Maria Alice é psicóloga, psicodramatista, né, do GTEP. E a ideia é um pouco isso, a gente discutir um pouco o psicodrama enquanto uma metodologia possível, entre tantas, né, que a gente pode no nosso dia a dia usar nos serviços. Não temos a pretensão daqui de todo mundo sair enquanto já sei, vou aplicar o psicodrama, é uma coisa que a gente falava com a Maria Alice, não tem como a gente sair daqui especialistas em psicodrama, tem como a gente se aproximar dessa ferramenta, conhecê-la, se interessar ou não por ela e aprofundar um pouco esse conhecimento. Então, a Maria Alice topou estar aqui hoje com a gente e fazer esse trabalho. Então, é isso. Então, bom trabalho para todos nós.